Vamos aqui para a segunda parte do Sextou na Quarentena, com o Marco Antônio Braz, diretor, produtor, professor. Estava dando uma aula de Nelson Rodrigues. Esperar ele para começar a segunda parte do Sextou na Quarentena. Já chegou, já vou chamá-lo. Uma pergunta para ele: o que não podia faltar numa montagem, além do texto, claro, numa peça de Nelson Rodrigues? Chegamos. Peço desculpas, mas eu aproveitei o intervalo. Claro, está na hora da palestra, tem que ir para o intervalo fumar seu cigarro. Mas fala. Eu já tive reações e temperamentos, enfim, diferentes diante de montagens de Nelson Rodrigues. Aham. Eu tenho alguma opinião mais sólida a esse respeito. Por exemplo, eu acho que ninguém deve se aproximar do Nelson Rodrigues exclusivamente com fins pecuniários, com a finalidade de ganhar dinheiro. Eu acho que assim, se o cara quer bater carteira, ele vai e escreve o texto dele. Mas ele não deve, até porque a, a leitura que os diretores modernos do teatro brasileiro trouxeram para Nelson Rodrigues, assim, falando de Antunes, Zé Celso, né? Uhum. Eram o Nelson acima daquela imagem do autor pornográfico, Sim. que era muita herança do cinema da pornochanchada brasileira, do qual o Nelson também não pode reclamar, porque ajudou a pagar as contas. Né? Uhum. Então, assim, mas eu acho que assim, um ator não deve se aproximar de Nelson Rodrigues, né, querendo burlar Nelson Rodrigues, assim, medroso, né? Assim, o Nelson pede uma entrega, o Nelson pede um mergulho, Sim. o Nelson pede um naco de experiência, de vida, na relação de aprendizado com os personagens. E fora que ele exige muito tecnicamente do ator. Né? Se você vê aquelas rubricas, você entende que é uma partitura muito precisa e muito difícil para um ator. Uhum. Tecnicamente falando, de onde respirar para conseguir obter uma determinada elevação de voz, para logo depois conseguir ter o controle e minimizar, né, e partir para um tom mais melífluo, como ele mesmo gosta de dizer. Então, assim, acho que eles deveriam deixar Nelson, mesmo que na mão de maus artistas, mas de artistas. Né? Eu aprendi a perdoar também, assim, até porque muito tempo trabalhando em escolas e muito tempo vendo montagens. É natural que as escolas façam montagens. A finalidade das montagens não é em si um espetáculo, mas o exercício, né, da montagem. Então, você acaba vendo coisas até delirantes, né? Mas Sim. eu acho que assim, o que acontece é que o teatro, por exemplo, ao se aproximar de autores como Plínio, como Nelson, são autores que precisam da história, da narrativa, eles têm uma história, eles propõem uma história. É preciso que o diretor ele não saiba somente dar conta do aparato estético do palco, mas que ele saiba conduzir através dos atores essa história. Né? Certo. Eu já assisti, por exemplo, uma montagem que eu achei ótima, na verdade, muito bem sucedida no sentido plástico, da beleza estética, Aham. mas conversando com alunos que tinham ido assistir, eu descobri que eles, por exemplo, não entenderam a peça, que assim, eles não sabiam quem matou o Boca de Ouro ao final da peça. Né? E aí você fica, pô, ninguém entregaria um caso dos 10 negrinhos, né, sem que você soubesse realmente quem matou aquela gente toda que foi levada para uma ilha, né? Uhum. Uhum. Você já teve alguma peça que você remontaria
por uma questão assim, cara, eu acho que naquela época eu estava com aquela visão, o seu olhar de hoje, você remontaria uma peça diferente do que você já montou? Ah, várias, várias, várias. Na verdade, é sempre a esperança de você conseguir acertar. Tem coisas que você não via, que você não via. Como essa coisa que eu te falei da relação do beijo no asfalto. Eu tive o vislumbre dessa encenação lendo o Hélio Pellegrino para a primeira montagem, mas na primeira montagem eu não consegui realizar efetivamente esse movimento. E Uhum. só depois, numa segunda montagem, que isso veio com uma clareza para mim. Então, tem várias peças. A intenção agora, né, a gente está retomando o trabalho da companhia do Círculo Teatro, que é uma companhia de repertório de Nelson Rodrigues. Nós entramos no edital, acho que foi o Zé Renato, né, porque já que você tem que inaugurar uma companhia de repertório, não é nem escolha sua o texto que você vai começar, chama-se Vestido de Noiva. Hum, Evidentemente, assim, você tem que começar justamente por aquela porta, é, que é o que trouxe, né, a grandeza, que chamou a atenção para a grandeza dessa obra. É, Outras peças eu faria novamente, porque assim, eu acho que elas não ficaram resolvidas adequadamente. A gente erra muito. e a Eu gente já fiz, aprende, vai vendo outras coisas também, né? Outras referências, outros pontos de fiz vista. montagens muito tristes para mim, daquelas que dava vontade de ficar na porta do teatro com máscara de Tancredo Neves, pedindo desculpas ao público, né? Falando, ó, desculpa, desculpa, Caramba. você não merecia isso. Entendeu? Ah, Você veio até aqui, porra, desculpa, você não merecia esse negócio que você vai assistir. Isso ai, que bom. acontece. Você aprende, talvez sejam os momentos que você mais aprende, são esses momentos, né? Que Uhum. você vê assim claramente assim o erro total entre a intenção e o gesto, o esboço e o quadro. Sim. O Braz, você tem algum tipo de linguagem? Você acha que você tem uma linguagem? Por exemplo, vou citar o Felipe Richard nos anos 90. Ele usava muita projeção. Só dando um exemplo, você acha que você imprime algum tipo de linguagem para quem te assiste? A coisa da relação com o texto, da partitura do texto e Ah, da história ser contada acima de tudo através dos atores. Eu acho que assim isso é algo que está desde o começo, que não mudou, muda, dependendo inclusive dos camaradas que você vai ter, né, junto da criação. E eu sempre gosto, assim, é o que eu falo, se você chama um cenógrafo, você não chama um cenógrafo para ele fazer o cenário que você quer que ele faça, que você quer que ele faça. Não. Você chama para ele, inclusive, te surpreender, né? Te dar possibilidades, e eu fui muito feliz em várias relações assim. Mas o lado formal, estilístico, se tem, passa pela relação dessa coisa de tratar o texto como uma partitura, então quase sempre a trilha sonora sou eu que acabo fazendo, porque ela me ajuda nessa compreensão do texto também, como uma partitura, uma continuidade da fala. Então, são porque é uma características. personagem. Texto é uma Isso. personagem. É, Ou e, tem... uma exigência, uma coisa que, assim, isso dado na interpretação, existe algo nessa interpretação que está dizendo, esfregando na tua cara, que assim, olha, você veio ao teatro, eu sou um ator e estou representando esse fascismo, né? Uhum, Eu vou esfregar ele na sua cara, né? uhum, E não como um efeito épico, mas como um uhum. efeito da relação colocada na sua simplicidade total, né? Tem uma frase do Nelson que eu acho ótimo, que ele fala,
O canastrão, né, que é aquele que é capaz de comer um pedaço do cenário para provar que o que sente é verdade. Ótimo, É ótima capaz frase. de ser a falsidade de todo jogo teatral, desde que as pessoas acreditem no coração dele. Tanto que ele achava o Canastrão um ator maravilhoso, porque ele falava com o coração e com isso chegava mais rápido ao coração do público. Não. Ele reclamava muito, né, dos atores, ele reclamava que os atores foram ficando inteligentes, né, cada vez mais psicológicos, cada vez mais, né, falando, não tendo frêmitos, não tendo achaques. Eu não tenho medo desses frêmitos, eu não tenho medo desses achaques. Talvez isso derive numa leitura de um gestual rodriguiano que tem algo a ver com Butô, uma vez que, assim, para mim é claro que eu estou lidando diretamente com personagens que estão vivendo relações com a morte. Né? Então, isso cria, assim, aquilo que talvez já atrás tenha sido chamado de expressionismo, tenha ganho já uma camada nossa, né, assim, brasileira, no sentido de interpretar essa relação com a morte. Uhum. O Brás. fato é, Nelson não pode ser naturalista, não dá. Não dá, as peças não sobrevivem, assim, as cenas não sobrevivem, as coisas se esgarçam de uma maneira que tudo se cansa, as coisas caem no chão. Então, assim, as piores versões são as versões, assim, tem um filme, uma versão do Beijo no Asfalto, dos anos 60, do Flávio Tamberlini pai, uma versão muito ambiciosa, que assim, de tendências expressionistas e psicológicas, quase um noir. E é uma ruína nesse sentido. E você olha e fala, aqueles tempos esgarçados não funcionam para essas falas rodriguianas. Aliás, é um problema do cinema, né? A maioria dos filmes não conseguiu resolver essa equação da passagem da fala rodriguiana, que tem uma musicalidade muito expressiva, muito forte, para a fala cinema. Quando isso se deu, ou o autor foi fiel ao Nelson, né? O Jabor, né, fez assim, quando o próprio Nelson escreveu os diálogos, como é o caso da Dama do Lotação. Com a Sônia Braga? Os diálogos, o Nelson, o Neville pediu, o Nelson fez para ele os diálogos. Então, assim, aquelas falas que o Jorge Doria dá no filme, que são hilárias e tal, você fala, pô, isso aqui tem uma origem mesmo, tem uma força. E o filme emblemático para mim do Nelson são Os Sete Gatinhos, né? Que também foi uma Regina Casé. É um tal tropicalista tardio, né? Muito carioca, mas muito interessante, porque assim, ele sai da vala comum de Nelson Rodrigues, no sentido de ser uma coisa, não, peraí. Né? Esse subúrbio aqui tem algo mítico, né? Por trás dessa loucura. Só que essa loucura aqui é algo ancestral, é bacana. Eu gosto muito das versões do Neville. Eu adoro, na verdade, as versões do Daniel Filho. Acho que o Daniel Filho tem o espírito rodriguiano, da compreensão da obra rodriguiana desde sempre. Né? Tem que lembrar que estava ele lá com Jesse Valadão fazendo Boca de Ouro. Porra. Que eles finalizaram o filme que o Nelson Pereira teve que largar no meio, né? E ele fazendo o boneco brilhantemente. Você viu o do Moacir Góes? Eu assisti. Tá. Eu assisti. Não, eu acho que assim, a grande crítica que eu posso fazer é em cima desse comentário que eu falei, essa passagem da fala rodriguiana, né, que tem uma força, né, que se você filtra muito por conta da questão da linguagem cinematográfica, ela pode ter um prejuízo e se esvaziar totalmente, ela virar uma coisa inócua, baseada exclusivamente em cima das ações. Por exemplo, no primeiro Bonitinha Mais Ordinária, que eu acho que é do J.B. Tanco, agora eu não lembro,
mas lá do começo dos anos 60. Tem uma coisa que dói no ouvido, porque eu já ouvi a explicação, eu não guardei direito. O próprio Jofre Rodrigues me contou, mas, assim, por um problema, não sei se com a censura e tal, se resolveu se colocar no lugar do Mineiro Raskolnikov, uma coisa assim, uma coisa mais explícita em relação ao crime e castigo. E isso causava tal estranheza, né, quando entrava dentro da cena, que você fala, puta, por que não mantiveram, né, aquela coisa? Então tem muito disso, acontece muito disso, de uma quebra do ritmo rodriguiano, da fala rodriguiana, né? Acho eu que o Moacir deu autorização dos atores improvisarem as falas em cima do que eles leram, né? Assim, e isso para um rodriguiano é uma dor, porque assim, dá para nascer um cara que escreva melhor, assim, um ator que consiga improvisar melhor uma fala rodriguiana, né? Mas tinha isso também, tinha uma coisa bem interessante, mas que é curioso, tá? Porque assim, é interessante como debate, que é uma tentativa de modernização daquela história. Sim. Era aquilo que a gente estava conversando no início, né? Dessa contemporaneidade. O que é o contemporâneo, né? O que se propõe a ser contemporâneo. Eu acho que aí você já disse, mas explanou uma coisa maravilhosa. Você mudar o ritmo das falas do Nelson é perigosíssimo, porque ele está nessa força. Ele está nesses rápidos. Ele ganhou uma cena, vamos falar assim, com a modernização. O estupro é num baile funk. Sim, mas aí você ganha a contemporaneidade, você ganha um público. E destruiu a peça. Assim, o problema dessa modernização, mas que isso não é uma questão só do Nelson, muita dramaturgia, principalmente Shakespeare. Os ingleses cansaram de se confrontar com Shakespeare, né, no sentido de modernizar, como é que vamos fazer a encenação disso. E algumas vezes muito felizes, outras vezes não. Eu acho que que não foi testado com a devida eficiência. Eu acho que o cinema brasileiro ainda deve uma grande obra à altura do original teatral rodriguiano. Por mais que Toda a Nudez do Jabor e O Casamento do Jabor sejam filmes ótimos, que são, né, eu gosto mais até do Casamento do que do Toda a Nudez. Né, algumas coisas no Toda a Nudez escorregam, né, mas a loucura, né, da Geni é uma coisa tão esplendorosa que ela leva o filme, né, que ela carrega o filme, ela tem esse poder, né? O Beijo no Asfalto é de quem? Aí é que tá, eu acho que já foram feitas 3 versões com a do início 4, né? Você tem uma do Flávio Tambernini, você tem a do Bruno Barreto, que é com o Tarcisão e o Neila Torraca. Com o Tarcísio, acho que foi essa que eu vi. Essa, por exemplo, que tem alguns momentos ótimos, mais uma vez, a presença do Daniel Filho, que arrebenta, né, como ator, e apesar de terem atores ótimos, eu acho que ele comete um pecado que, assim, cara, Selminha e Arandir são namorados que se casaram virgens são namorados desde da infância, e se casaram virgens. Porra, eles não podem ter mais de 30 anos de idade. Sim. Entendeu? A não ser que eles pertençam a uma igreja, tenham feito alguma promessa de castidade. Eles têm que ser, como no filme do Murilo Benício, né, meninas que você acredite ser atrizes maravilhosas. Pô. A outra tem quase 40, mas parece ter 20 no filme. Sim. Então, assim, você faz parte de uma lógica, né, intrínseca à história, que você olha e fala, pô, aqui essas coisas se tornam um pouco inconvincentes, mas a falha está no mecanismo que adaptou isso, que tentou resolver essa equação para o Starceiro. Brás, quantas peças você montou de Nelson, sabe? De cor?
E quais foram? Que eu Não, queria não. chegar na valsa número 6, que falaram para você que era um monólogo. Aí você falou, não, aquilo é uma das peças mais complexas que tem, né? Valsa número 6, né? Eu devo ter feito profissionalmente Profissionalmente, é. umas nove, né? Mas em trabalhos de escola eu estudei todas. Sim. Você Assim, chegou a eu montar posso profissionalmente a valsa número 6? não só uma vez, como duas vezes. Uhum. E as duas vezes foram muito diferentes, porque eram momentos diferentes e Sim. assim, a primeira vez também foi em 99, 2000, foi uma temporada que a gente fez junto com Um Beijo no Asfalto, e tem uma atriz maravilhosa, que é a Regiane Arruda, que, falando comigo no telefone, me disse que sabia tocar piano. E aquilo me acendeu uma luz, né? Que assim, uma atriz maravilhosa que sabe tocar piano, né? Podemos testar, né, o Valsa número 6, porque o Valsa está de longe, talvez a peça que eu mais vi montagens. Né? Assim, eu acho que bate vestidos de noivas. Assim, já, em toda escola, em qualquer negócio, qualquer teste para a escola, Mas tem uma. que considera-lo monólogo e considera-lo um pouquinho mais fácil de encenar, de montar, menos complexo. Mas tem As três eu acho que tem um lado. Eu Hum. acho que tem um lado ali também que assim que é pouco falado, né? Que é o lado do Nelson de uma profunda compreensão da alma feminina e que se expõe de uma maneira muito poética, extremamente poética, de uma maneira peculiar, se você não tivesse o caso das tragédias míticas, né? Com falas que são poesias quase parnasianas, né? Da composição dessa menina. Então, na primeira montagem, eu e a Rejane, né, e graças a ela, a gente pôde entender o texto do Nelson e eu aprendi uma coisa muito bacana ali, que assim, o Nelson não colocou simplesmente do nada a partitura aleatoriamente ao texto. Não, aquela moça, ela começa mais ou menos numa regressão aos seus 10 anos de idade, quando ela começa a aprender a tocar piano, portanto, ela começa tocando mal, né? Ela vai aprendendo até que, de fato, porque ela morre aos 15 anos, no dia da formatura, provavelmente, como acontecia na formatura da minha irmã. À tarde, as mocinhas se apresentavam tocando piano num clube da Vila da Penha, né? Antes da missa de 15 anos e o bailinho de 15 anos das debutantes. Né? E ela é assassinada nesse dia, ou seja, quando ela já toca bem esse negócio. Ou seja, a própria forma como a música vai se apresentando também é um quebra-cabeças. E ela só se mostra também integralmente ao final. Né? E aí, enfim, permitiu uma série de leituras no sentido de algumas coisas meio óbvias, né? Que assim, o piano, né, a matéria, né, o instrumento, né, e a música é o espírito, né? E nós estamos lidando com uma peça pós-mortem, né? Por mais que o Caco Coelho ele discute isso, ele alega que isso é uma invenção do Sábato Magaldi, mas mesmo que tenha sido uma invenção do Sábato Magaldi, o Nelson assinou depois, ele aceitou e defendeu a ideia de que a menina está morta. Ele nunca viu problemas. Para isso, uma vez que é a ficção, é a dramaturgia, é a cena, é o teatro. Ele tinha essa. Né, apesar de ele não ser um intelectual, o Nelson era completamente antenado ao espírito, né, do artista contemporâneo, né, do mundo. Aí você fala, pô, isso é muito bacana quando você pega dentro do texto. Né? E aí, depois, 12 anos depois, eu fiz essa montagem, foi no TBC, no Teatro Brasileiro Dani, e 12 anos depois, no centenário, no ano do centenário, eu refiz a montagem, só que aí era o ano do centenário do Nelson, e eu quis fazer uma homenagem ao Nelson, que no caso do Valsa ficou muito bacana, que era assim,
Uma diagonal atravessava da esquerda à direita ao palco, né, sendo que o Nelson ficava na ponta dessa diagonal à direita, com uma máquina de escrever na sua escrivaninha, e a Sônia ficava do outro lado com o seu piano, né, que sempre a gente fez o piano como sendo um caixãozinho, a gente sempre lidou com isso como uma coisa simbólica, né? Assim, desde a Tumi Ellen, né, que fez, e eu achei um encanto. Então, assim, porque ela, vista, quando você entrava, você tinha a impressão que estava entrando vendo uma estátua, um estatuário de cemitério, né? A menininha que está parada, congelada, com a mão no piano, só que não é um piano, né? É um caixãozinho, né? Nossa, que metáfora boa, simbolismo bacana, hein? Bem Não, mas legal. o texto propicia isso. E aí, em 2011, 2012, quando a gente refez, tinha isso que causava uma outra relação, que é assim, as rubricas do Nelson em cena, né? Que aí você vê como se ele estivesse dirigindo assim, criador e criatura, né? Você Você usou as tem aqui, rubricas em cena. As rubricas foram faladas. foi o Ótimo. Maravilhoso. Rodrigo Frenhan, que é um excelente ator, tá, assim, dos grandes, né, dessa safra. Ele fazia o Nelson Rodrigues. Evidentemente, eu não caí na esparrela de fazer Nelson Rodrigues, porque o Nelson Rodrigues, que todo mundo conhece, que corresponde à caricatura do Nelson, é o velho Nelson, já prejudicado, né? Porque sobreviveu à tuberculose, mas fumava Continental sem filtro. Não, esse não sustenta ritmo de peça. Mas ele se Pegou vestia integralmente de Nelson. E a moça, a atriz que fazia, que também é uma atriz brilhante, ela também tocava piano, o que é uma grande felicidade, porque eu cansei de ver valsa número 6 de todos os tipos. Eu acho que eu só vi com piano algumas interessantíssimas. Teve uma coisa que eu vi quando eu cheguei em São Paulo, que era um solo da Marilena Ansaldi, que era um acontecimento nesse sentido, de poesia e expressão. E eu vi um ainda no Rio, com a Cláudia Jimenez, direção da Sura Bertchevsky, Não. né, no Teatro Delfim, né, um teatro que desapareceu, e era um teatro bacana, aconchegante, ali no Maitá. É. Ô, Braz, qual a peça sua que você sentiu que teve mais chegada com o público? Você tem um Shell, não? Eu me enganei. Tem. Eu paguei uma grana por isso, né? Assim, eu já paguei uma grana por uma PC, paguei uma grana por um show. Mas me fala, mas qual é a peça que você acha que teve maior repercussão de público? De público. E essa condiz com a peça que você mais foi feliz, no sentido artístico? Pode ter esse lugar, né? Não. Aí que tá. Nesse ponto, se eu Mas me pudesse. fala qual foi a peça que você ganhou, Michel. Não, o prêmio Shell foi pelo Alma Boa de Sete Swan. Ah, foi Brecht. Tá. Foi Brecht, tadinho do Brecht, né? Foi o que sobreviveu do Brecht depois que eu e o Cezana começamos a adaptação como cirurgiões, e éramos, e terminamos como açougueiros, que nós nos tornamos açougueiros, né? Porque nós tínhamos um texto para caber em 2 horas de duração, enfim, uma loucura. Mas fala, a peça que você teve mais repercussão condiz com a peça que você sentiu Eu acho que não. mais na plenitude artística? Que você travou, eu vou te esperar um pouquinho para você responder. Travou. Se você estiver falando, você fala depois. Agora, voltou. Eu acho que talvez tenha sido Perdoe-me por me traíres, né? Uma coisa de purgar ali, uma série de coisas. Foi com a Flávia Pucci. Foi Flávia Pucci. Pucci. 95. Foi por aí, 94, 95.
Foi quando eu saí do PPT, depois, né, que eu saí do Rio, vim para São Paulo. Só que antes de chegar em São Por que você veio? Só um adendo. Paulo, Por que você vem para São Paulo? O que te motiva? olha, eu estava fazendo a faculdade. Se eu faço teatro, eu acho que eu faço teatro, porque com 15 anos de idade, 16, né, eu fui ao teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, e assisti Macunaíma, direção de Antunes Filho. Era uma temporada popular, nós comprávamos ingressos nas Kombis, na Kombi da Praça Santos Penha, e eu assisti a peça mais 6 vezes, eu assisti 7 vezes. Depois, o Kiko Marques, por exemplo, é testemunha, porque ele também foi várias vezes comigo. Depois nós ficávamos esperando, né, os atores no final para falar com eles. E foi a primeira vez, né, na minha santa ingenuidade, ignorância suburbana, que eu me toquei que tinha alguém que organizava aquela coisa, alguém que concebia aquele troço, alguém que juntava, né, aquela gente e dava, porque aquilo me espantou muito, até porque eu tinha lido recentemente o Macunaíma e tinha tido o seu impacto, né, simbólico, e assim, a peça deu conta do imaginário do livro. Né, assim, eu nunca vou me esquecer, às vezes eu fecho os olhos, eu me lembro das cenas do Macunaíma. Né? O Macunaíma subindo a escadinha, os atores entrando com roupas de macacão, de operários, né? Todos acendendo uma vela e o palco se transformando na ursa maior, porque todos os refletores iam sendo apagados, ficavam só as velas, e aí o Macunaíma batia a mão no peito, no alto da escada, e gritava: Kiô! Kiô! Só depois do terceiro Kiô eles apagavam as velas. Né? Era absolutamente maravilhoso, era um acontecimento. Era o grande Antunes, né? Assim, o encenador, né? O cara. E aí, ali também, logo na sequência, eu assisti às montagens dele do Nelson Rodrigues, que foi o que me ensinou a voltar a reler o Vestido de Noiva e o Álbum de Família. O Álbum de Família se esclareceu para mim na montagem do Antunes. Né? Porque ele fazia um bailado, né, para construir as poses das fotos, e aquilo era tão poético, né, tão nostálgico, num sentido romântico, e pesadamente um contraponto ao que vinha depois, ao que eram as cenas, né, ao que se diziam nas cenas. Né? Então, foi o Antunes, o culpado, tadinho. Sim. Ele não tinha culpa, né? Ele não tinha culpa, eu já falei para ele. Culpa maravilhosa. E na faculdade, quando eu estava, sei lá em que ano, mas nós estávamos fazendo o Casamento do Pequeno Burguês, e o elenco dele foi fazer o Paraíso Zona Norte, no Rio. E nós fomos, assistimos, conhecemos o elenco, foi quando eu conheci a Flávia, o Geraldinho Mário, o Jefferson, enfim, os atores do CPT, convidei-os para assistir uma apresentação que a gente ia fazer mais cedo, e foi o Jefferson e o Geraldinho na Unirio assistir o Casamento Pequeno Burguês. No final eles falaram: você é ótimo, a encenação é ótima, né? Você precisa ajudar mais os atores, né? Dirigir atores e tal. Tá aqui o telefone do Antunes, né? Quando você for, liga para ele quando terminar isso aqui e tal. E aí acontecia que eu brigava muito com os atores, né? E quando terminei a faculdade, eu achei que assim, eu tinha aprendido muita coisa, menos dirigir ator, menos dirigir teatro, menos... Então, assim, precisava... E eu pensei na hora, vou bater na porta, né, do cara que eu considero que é o que melhor dirige atores. Depois
eu fui assistindo Antunes, né? Fui assistir, vim para São Paulo, já vinha muito a São Paulo, então eu vim assistir Romeu e Julieta, eu vim assistir, né, não, Chica da Silva não, Chica da Silva eu vim assistir o Matraga, então eu pude acompanhar todo um movimento, um desenho do Antunes, né? E eu vim para São Paulo, assim, porque eu falei para ele, ele perguntou, né, o que você veio aqui? Carioca, o que você veio fazer aqui? Eu falei, não, terminei a faculdade, só que eu acho que eu não sei dirigir ator, eu brigo com os atores, né, eu grito muito, eu acho que é falta de técnica e tal. Ele, tá bom, fica aí. Né, pediu para o Portela me dar a ficha, não fiz teste nem nada, eu preenchi a ficha e ele falou, agora, começa agora em janeiro, volta aí. E era uma coisa tipo dia 1, dia 2 de janeiro. Nossa. E quando eu peguei, ele falou assim, pô, eu deixei você preencher porque eu achei que você não vinha, né? Porque carioca não chega dia 2. E aí? E eu fiquei lá uns 3 anos e meio. Durante 3 os anos 3 e anos meio. e meio, ele só me chamou de carioca. Ele sabia que isso me irritava, não porque ser carioca me ofenda, mas é que ele dava um tom bairrista, né, no sentido de que carioca não era sério, Sim, né, sim. carioca. E aí ele se aproveitava que isso incomodava, então era só carioca, só chamava de carioca. Era ofensivo, era ofensivo. Depois, quando eu saí do CPT, que eu fiz o Perdoe-me, ele foi assistir o Perdoe-me. Quando terminou, ele me chamou, Braz. Foi aí que me dei conta, assim, cara, ele sabia o meu nome, né? O Claro, tempo todo. claro. Só um parêntese, eu fiz um filme com a Antônia Bujanra, e depois o Antônia Bujanra formou uma companhia, Não Se Falam com os Muros. E eu redigi a ata, né? Eu sentei e fiz 49 tópicos desse novo projeto, que era pós-Fudidos e Privilegiados. Ele já estava saindo do Fudidos. E aí eu fiz a ata no rodapé, Não Se Fala com os Muros, nasce o grupo mais inútil da América Latina. E ele tinha essas provocações. E ele não falava o meu nome. Eu sentava do lado do velho, ele não falava, ele me chamava de falso carisma. Falso carisma. Ligue para a Belinha para apostar nos cavalos. Eu estou vendo aqui na televisão, eu vou apostar. E ele me chamava de falso carisma e morreu me chamando de falso carisma. E não tive essa glória que você teve dele me chamar pelo nome. Mas, enfim, logicamente sabia, mas sabia que era alguma coisa que provocava, né? Mas segue. Aí, Brian, Isso fazia parte do jogo do Antunes, né? Que você, assim, uma coisa ali de psicologia também bem lusitana, vamos dizer assim, né? Que não tinha muita profundidade. Assim, vou descobrir um ponto fraco, né? Porque através desse ponto fraco eu atingo, eu posso desmontar e ter a pessoa a mercê do que precisa fazer. Enfim. Ali perdoa-me. Ali perdoa-me, ele falou, Braz. Mas o Perdoe-me provavelmente foi a peça que mais teve esse impacto. Mas a que eu mais gostei de ter feito, embora eu tenha que dizer isso, se eu pudesse, eu não escolheria dirigir teatro. Assim, eu não gosto, invariavelmente, por mais que as coisas possam ser bacanas, eu não gosto. E assim, não é uma coisa assim, não é um charme. É um fato. Assim, eu fui aprendendo assim, a deixar para lá, não brigar com os atores e ouvir mais a plateia. Então, assim, tudo bem, eu posso ter achado uma bosta, mas a plateia adorou, né? Então, pô, dos males o menor. Claro, Né? claro. Muito mais chato quando você faz o negócio e a coisa é ruim, a plateia também acha ruim. Não chega, não comunica, né? O entretenimento se perde. Mas aí, só para fechar a coisa do Antunes, aí eu fui fazer assistência técnica no Macbeth. E um dia, ele pagou um esporro no elenco, ele começou... Enfim, aquelas coisas do Antunes, né? Gritou pra caralho. E aí ele se virou para mim como se fosse Ricardo III, baixou o tom. E se eu fosse o cavalo, né, do Ricardo III, ele baixou o tom e falou para mim assim, tá vendo, carioca? Tem que brigar mesmo.
E eu fiquei assim, puta, é isso aí, é isso aí. E aí, então, Mas a que eu mais gostei, a que eu mais gostei de fazer foi, e que adoraria fazer novamente, até porque eu acho assim, atualíssima, gritantemente atual, Otto Lara Rezende ou Bonitinha, mas ordinária. Muito bom. Você vem para São Paulo por causa do Antunes, fica e começa a criar uma história aqui, né? Essa história que você começa a criar aqui é com companhia ou é solo? Não, companhia. Não, aí tivemos uma série de acontecimentos astrais, né, que colocaram na mesma roda jovens que estavam se formando no INDAC, né, professores do INDAC, né, como a Flávia, o Kiko, mas o Kiko conhece, a gente se conhece desde do São José, desde a Tijuca. Né? E um grupo jovem muito bacana, assim, uma turma que eu falava, se eu chegasse atrasado, eles levantavam a cena sem mim, né? Assim, é uma coisa que hoje eu falo, parece um papo de saudosista, mas assim, onde você chega, né, assim, né, os atores você precisa, os alunos, né? Assim, parece que você tem que dirigi-los em tudo, assim, desde o que eles têm que fazer no café da manhã, ao ônibus que eles devem pegar, ao horário que eles devem pegar para chegar na sala de ensaio, né? Como eles devem se comportar numa sala de ensaio, e depois de tudo isso ainda tem um personagem, um aprendizado, né? Eu senti muito isso, né? Eu fui vendo assim, uma geração que você olha e fala, pô, que coisa engraçada, né? Quanto mais facilidade uma pessoa tem, porque hoje, pô, isso aqui que nós estamos usando para nos falar, isso aqui é uma enciclopédia Barça, a britânica, a Delta Larousse, né? Tudo aquilo que pesava, né, um monte para minha geração, mas que a gente tinha que consultar, está tudo aqui. E a garotada, pô, entra no TikTok, entra no Badu, entra nos negócios de saídas e pau, mas não são capazes de fazerem perguntas, né, para esse instrumento. Né? Em sala de aula eu acho isso terrível. Né? Assim, você chega para ler uma peça, e aí tem a rubrica, né, fala indelével, o garoto olha para você, o que significa indelével? E você fala, está escrito na minha testa, Google. Então, o Google agora, você não tem um celular, pega aí o teu celular, cara, escreve aí, indelével. Né? Teve a felicidade desse grupo ali, né, naquela começo meiuca dos anos 90, então, assim, Silvio Restife, Patrícia Gordo, pessoas que depois nós ficamos juntos por mais uns 7, 8 anos. Nós paramos porque nós não... depois que teve o fomento para a cidade de São Paulo, né, os grupos contemporâneos a gente todos ganharam, nós não ganhamos, né? Então fomos sendo deixados para trás, até no quesito que assim, não dá para a gente mentir que se nós não podemos ensaiar pelo menos 3 vezes por semana, pesquisar, brigar entre nós, né? Que, se nós não temos essa vivência, a gente não pode dizer que é grupo. Né? Se a gente só vai se encontrar na hora que tem a grana do edital, é porque pô, cada um está seguindo sua carreira, pagando suas contas, né? Grupo tem que ter uma outra relação. Né? E sem apoio, dificilmente pessoas com mais idade, né? Porque nós fomos envelhecendo, nós fomos tendo filhos. Claro. Né? Ô, Braz, deixa eu te perguntar. Aí, você se estabeleceu aqui. Deixa eu agora fazer perguntas assim, um pouco mais objetivas. A gente está chegando no final aqui. Você já recusou algum trabalho? Por quê?
Já. Por trauma, porque depois que você passa por um trauma, você aprende, né, assim, olha, não faz isso de novo, que isso vai acontecer. E, assim, a pior coisa no teatro, quando você acredita no teatro como uma forma de arte e expressão, é você fazer única e exclusivamente pelo tilintar das moedas da bilheteria. É você saber que o barco que você. Ah, Na hora que a champanhe bater no barco, ela vai abrir um buraco e o barco vai afundar. Esse barco não tem saída, é, não será um acaso no meio dos oceanos que irá derrubá-lo. Ele já nasceu para ser afundado. Isso é horrível, né? Se a pessoa realmente. Para voltar, se a pessoa, você parou nessa pessoa esperando sua internet voltar. Se a pessoa erra. Vai, tá voltando a voz, só não voltou a imagem para mim. Agora, se a Opa. pessoa. A gente passa pelas sensações clichês, né, diante desses fracassos. A sensação clichê é assim: você sabe que ninguém no teu prédio, nem teu porteiro, nem na tua vizinhança, nem na padaria que você tomou café vão ao teatro. Muito menos Tá assistir. travando, Braz. Tá travando, só para a gente não perder seu conteúdo. Tá travando. Vai, voltou. Agora voltou para mim também. Ó, Fala. né, o clichê do sofrimento da pessoa que é realmente artista de teatro. Assim, ninguém do quarteirão dela, da família dela, do prédio dela, vão ao teatro. Mas quando ela fracassa, ela acha que todas aquelas pessoas sabem, estão olhando para ela, como assim, tá vendo? Olha, esse sujeito fracassou. As pessoas saíram do teatro sem saber a hora de bater palmas, porque não sabiam que a peça tinha acabado. Ô, Braz, tem como entrar e sair, falou tudo. Também acho. É porque, não entrar e sair da live, não. É porque tá craquelando para mim, tá assim meio. Você tá assim meio robótico. Tac, 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 tac. Não sei se dá para acertar. Mas tudo bem. O Braz, eu já sei que o Antunes deve ser um deles. Os seus mestres, ou seu mestre, mestres e mestres, o que você considera mestre também? Eu acho que Antunes. Não, acho que antes do teatro, eu tinha uma pessoa muito importante na minha adolescência, que era o Victor Judice, que era um escritor de realismo fantástico, um grande escritor brasileiro, que eu tinha lido os livros dele e, graças ao colégio, eu descobri que tinha um colega que eu conhecia. E aí eu pude me aproximar do Vitor, e o Vitor, como um grande artista que era, fazia da casa dele, nos finais de semana, uma espécie de sarau, né? De sarau de literatura, de poesia, de música. Né? Ele era um apaixonado por música clássica, ele era um musicista também. Então, a base para um pensamento de arte, de formação artística e tal, acho que veio dele. Né? Os mestres que a gente tem, por exemplo, o Antunes, na verdade, para mim, ele foi mais mestre, num sentido de importância, de eu vindo assistindo as peças dele, né, do que propriamente vendo, né, fazendo o CPP com ele. Modificando a sua vida no presente, né? Assim, dentro do teatro, assim, tem pessoas que se foram, né? Porque isso é o triste do teatro, né? Assim, você pensar assim, pô, eu não tenho como descrever o que era uma direção do Flávio Rangel, né, para alguém, o acabamento, né, a finesse, né, com o qual ele tratava e lidava com a cena. Né? Então, Cyrano de Bergerac, do Flávio Rangel, é um dos espetáculos da minha vida. Daquelas coisas que eu fecho os olhos e eu vejo a luazinha nascendo depois da batalha, no convento,
né, da Roxane. O Burrei, do senhor Cacá Rossé. O Burrei, assim, eu me lembro que a gente arranjava motivos para vir para São Paulo para ficar assistindo o Burrei. Uhum. Né, e depois sair para encher a cara aqui no Bexiga. Né, era descer o Rua Escobar em direção ao Bexiga, que a rua naquela época era cheia. Ô, Braz, vai acabar, eu tinha tantas perguntas, eu ia perguntar para você o que é um bom ator, quem você gostaria de dirigir que nunca dirigiu, quem você gostaria de voltar a dirigir, mas eu acho que eu também não vou te prender por muito tempo, você tem essas coisas aí, a não ser que você queira abrir uma terceira live, porque está chegando num ponto final aqui. A gente abre uma terceira sem o compromisso de ir até o final, só isso. Não tem problema. E aí fica com essa aí, porque eu acho que como vai ficar gravada, e muitos alunos veem isso, é muito bom, muito importante. Inclusive tem uma querida que eu não posso nem considerar, que é minha aluna Fátima, que trabalha com a escola dela arte, está lá em Petrópolis, se ela tiver, ela pode falar. E ela gosta muito de você, isso vai ficar gravado, vou mandar para ela. Então vamos deixar essa provocação, essa pergunta para você, Braz, o que é ser um bom ator ou um bom artista, o coletivo que compõe um ator, tá? Eu te chamo, você aqui. Gente, podem voltar aí. Vou para a terceira parte inédita. Fique aí, vai fumar, vai descansar aí. Calma aí, já salvo.